Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas, e ao longo desta semana olhamos para 2013, como vai ser o mundo. Já falámos de Portugal nesta primeira parte e da Europa. António, há pouco estava a falar da capacidade dos Estados Unidos controlarem a sua moeda, que tem uma máquina que podem colocar a imprimir, mas há obviamente uma economia ali mesmo ao lado, que se chama a China, que tem cada vez mais dólares, cada vez mais dívida norte-americana. Há aqui uma variável estratégica que os Estados Unidos podem não conseguir controlar, que é um domínio financeiro, um domínio monetário por parte da China, dos próprios Estados Unidos. Esse eventualmente será um problema que os Estados Unidos terão que enfrentar, mas não creio que seja uma coisa para o próximo ano ou para os próximos anos. De facto, de uma forma gradual, e mais uma vez, se nós olharmos para esta história desta última década, verificamos que, de facto, a economia chinesa em praticamente todos os domínios vem galgando posições no ranking mundial. Hoje em dia já é claramente a segunda economia do mundo e provavelmente mais dia menos dia, e o mais dia menos dia aqui, leia-se mais década, menos década, acabará por eventualmente chegar ao primeiro lugar. A verdade é que ainda nós temos diferenças muito substanciais entre os Estados Unidos e a China, e gostaria apenas de lembrar duas. Uma é o aspecto absolutamente que continua a ser central do dólar como moeda de referência mundial e que, curiosamente, vinha perdendo terreno em relação ao euro, mas toda esta crise envolvendo o euro, de facto, novamente colocou para plano principal a importância da moeda. E, em segundo lugar, embora aí a China esteja a progredir de forma muito significativa, é no domínio do conhecimento. De facto, hoje em dia, apesar de tudo, os Estados Unidos têm uma enorme vantagem mundial em termos de produção de conhecimento. E que sustenta muitas das vantagens competitivas que a economia americana tem patenteado nestes últimos anos. Continuamos, apesar de tudo, a ter aquela noção de que os melhores cérebros, estejam onde estiverem, acabam por ir para os Estados Unidos, para as universidades americanas, trabalhar para as empresas americanas. Isto é algo que, voltando à nossa conversa da primeira parte, é algo que a Europa, por exemplo, tem que cuidar e que não tem cuidado adequadamente. E, portanto, apesar de achar e de ser visível essa expressão cada vez maior da China, os Estados Unidos têm ainda, apesar de tudo, muitos elementos de vantagem que lhes vai permitir preservar a sua posição durante vários anos. Agora, a China, ela própria também vai ter problemas, porque este crescimento a 7, a 8, a 9% ao ano não é muito sustentável para as próximas décadas. E repare que a China... porquê, António? Fundamentalmente por duas razões. Em primeiro lugar, porque todo o modelo de desenvolvimento da economia chinesa se tem baseado na exportação. E não é possível para nenhum país continuar de uma forma sucessiva a criar superávites sobre o resto do mundo ou sobre a generalidade dos outros países ocidentais. Porque vai haver, inevitavelmente, uma reação mais suave ou menos suave relativamente a essa progressão mais hegemónica das exportações. Ao mesmo tempo, à medida que vai havendo outros níveis de bem-estar e de rendimento por parte na China, nomeadamente o aparecimento desta classe média que vai crescendo em poder de compra, cria outro tipo de pressão interna no país. As pessoas começam a ser mais exigentes, querem ter melhores salários, melhores condições de trabalho, querem passar a ter uma assistência na saúde que porventura não têm. Mais dia, menos dia, vamos ter também na agenda chinesa, que hoje não é um problema complicado, mas será daqui a 20 anos, o problema das reformas das pessoas. E, portanto, cada vez mais vai haver uma pressão para se despender mais internamente, em vez de ter este modelo tão concentrado na exportação. O que, do ponto de vista do equilíbrio mundial, é importante, porque, repare, quando a procura interna cresce de forma muito significativa, abre também espaço para um maior volume de importações da China, feitos em relação ao resto do mundo. Até porque os chineses vão querer, obviamente, outro tipo de produtos que não têm, outras marcas com algum estatuto que não têm, e essas marcas e esses produtos normalmente são importados. Quer dizer, a China tem procurado também desenvolver um modelo de industrialização, ainda que, mais uma vez, muito virado para o exterior, mas que, de alguma forma, permita fazer alguma substituição de importação. E a China aí tem uma grande vantagem, não é? Que é, por exemplo, infelizmente para nós, o que nós não podemos ter.
repare, quando tem um mercado de 1.000 milhões, há de facto outro tipo de condições para criar projetos industriais para servir esse próprio mercado, coisa que obviamente em Portugal, enfim, tendo nós 10 milhões, não é de todo possível. Agora, não tenho dúvidas nenhumas que nos próximos anos a chave do sucesso deste crescimento da China vai estar nesta gradual rotação de uma aposta deliberada no mercado externo para uma aposta mais concentrada no mercado interno. E aí vai haver seguramente muitas oportunidades para as exportações dos outros países poderem ter outra expressão que não tem hoje em dia na China. Diogo, este ponto é particularmente importante porque grande parte daquilo que é a agregação das várias Chinas, se me perdoa a expressão, tem vindo a ser conseguido com dinheiro, com o crescimento da economia, com trazer mais gente para uma classe média, que não é exatamente a nossa classe média, mas que para uma classe média, havendo de facto essa criação de expectativas. Há aqui um risco, se a economia não cresce a este nível, há uma tentação de desagregação de expectativas que obviamente foram criadas, não serem concretizadas. Há aqui um equilíbrio muito importante que a China tem que gerir nos próximos tempos. Há com certeza. Eu penso que realmente o ponto mais importante, mais uma vez, foi o ponto que o António fez e que, de forma resumida, eu diria, a China tem de mudar de motor de crescimento. O motor de crescimento era as exportações, como indicou o António, tem de passar a ser a procura interna. Porque está fora de questão para um país com o potencial da China aceitar reduzir de forma drástica o seu nível de crescimento. Portanto, é de arranjar outro motor de crescimento. E só pode ser o motor de crescimento interno. Portanto, eu diria que isso vai ajudar a reduzir os riscos habituais de eventual conflito ou desagregação que existem sempre nos países ou nas uniões entre regiões, quando há discrepâncias e quando há diferenças grandes e, sobretudo, quando não há que chegue para distribuir. Quando, de novo, ou aqui não é de novo, quando se puder justamente manter o nível de crescimento, mesmo se o motor é outro, eu penso que isso vai evitar muitos dos eventuais problemas que possa haver no interior das diferentes Chinas, que eu de resto tenho o privilégio de conhecer essas diferentes Chinas. Portanto, quer as ex-inglesas, as ex-portuguesas, as ex... Vejamos um caso concreto de estímulo da procura. Ao nível dos carros, o Estado chinês avançou com um programa de estímulo de compra de carros, através de crédito a valor muito baixo, com taxas de juros muito baixas, criou uma bolha especulativa imediatamente. Ou seja, corre-se o risco de alimentar o crescimento dessa procura interna, alavancando em crédito, criando uma bolha especulativa com efeitos que nós conhecemos. Corre-se, com certeza, é um país muito grande, são medidas que as próprias equipas que estão na liderança na China não dominam bem, portanto vai haver um conjunto de experiências, não é? Aquilo que nós gostávamos que não houvesse muito na Europa, porque já fizemos muitas e que por vezes tem apontado, mesmo assim ainda há algumas experiências piloto. Na China vamos com certeza passar por um conjunto de problemas pontuais, de exageros, de correções. Portanto, é inevitável, não é? Porque, dada a dimensão do país, tudo atinge logo, mas a amplificação é muito grande, não é? E, portanto, não é óbvio de antecipar sempre quanto possível. Mas, genericamente, eu acredito que vai ser positivo para o mundo como um todo, porque, como referiu o António, o crescimento interno vai ser, com certeza, em parte satisfeito por oferta interna. Os chineses, como sabemos, têm sido mestres na forte recomendação ao investimento no local, mesmo por parte das multinacionais, de origem não chinesa, mas vai criar um efeito de aspiração e, portanto, as importações na China vão com certeza aumentar. E para a economia como um todo, para os potenciais parceiros da China, eu acho que vai ser um aspecto muito positivo. António, voltamos a Portugal, olhe com os olhos na China, os chineses têm vindo a querer comprar conhecimento, estão sedentos de conhecimento em todas as áreas, na área universitária, na área das energias. Portugal pode jogar aqui um papel importante, sendo um parceiro de transferência de conhecimento junto da China, mas ao mesmo tempo não ser demasiado grande para ofuscar. Veja-se, por exemplo, Barack Obama chumbou investimentos chineses diretos na energia por parte dos chineses nos Estados Unidos, mas os chineses têm uma posição importante na EDP e com isso conseguiram obter conhecimento importante, que essa empresa tem, obviamente. Este eixo Portugal-China pode ser vantajoso tirarmos partido desta menor dimensão que temos comparativamente? Pode, embora aí,
na sua questão estamos, no fundo, a juntar coisas diferentes. A razão primeira porque Barack Obama chumbou os investimentos que referiu é nos Estados Unidos, e seguramente que bem, a área de energia é considerada uma área de reserva estratégica, de interesse nacional muito relevante e, portanto, há todo o cuidado em quem controla, no fundo, as empresas que trabalham nesse setor. Eu acho que nós, em relação à China, temos um caminho que tem sido percorrido, mas que pode ser muito potenciado, e por duas razões. A primeira, e às vezes nós não nos recordamos da história ou não ligamos muito à história, mas nós temos relações específicas com os chineses há cerca de 500 anos. E isso é uma coisa que os chineses valorizam e eu próprio tenho tido a oportunidade de ir muitas vezes à China, nomeadamente no âmbito de atividades da minha escola, e de facto esse clima de entendimento e de percepção de um caminho conjunto que temos percorrido de forma pacífica, e esse é um aspecto muito importante, é muito valorizado pelos chineses. E, portanto, há de facto um quadro que favorece o estabelecimento de relações. Em segundo lugar, e esse também parece-me um aspecto importante, nós, de facto, enquanto país, somos um país relativamente pequeno e, portanto, não criamos nenhum tipo de problema em termos de rivalidade ou de algum tipo de conflito. E, portanto, um país muito grande com um país muito pequeno também me parece que pode funcionar bem em termos de relação. Onde é que está, para mim, o nó górdio da questão? É o de sabermos identificar setores e áreas onde esse tipo de cooperação pode ser vantajoso. Referi o caso há bocadinho da EDP, que eu acho que é um excelente exemplo disso mesmo, porque, de facto, é um caso concreto em que eu acho que todas as partes ganharam. A China, porque está muito preocupada em desenvolver o seu setor energético e, portanto, quer conhecimento, quer know-how, que manifestamente a EDP tem. A EDP, porque assim conseguiu um parceiro em termos de financiamento que lhe vai potenciar o crescimento nos próximos anos. E do ponto de vista de Portugal, acabamos por ter aqui um investimento direto que acaba também por ser vantajoso para o país. E, portanto, eu acho que se nós tivermos a capacidade de identificar setores onde esse tipo de parcerias possam ser estabelecidas, eu acho que será muito vantajoso. Sobretudo, e esse era o último aspecto que eu gostaria de referir, a cultura chinesa, desse ponto de vista, funciona bem, no sentido em que não há logo uma procura de querer hegemonizar a gestão, de dominar imediatamente. Portanto, eles fazem um caminho muito longo, muito tranquilo, de parceria, que eu acho que ajuda as empresas a também seguir o seu próprio caminho. Diogo, vamos para o último ponto do globo desta nossa análise que estamos a fazer nesta última hora. Tem que ver com aquilo que são os países de língua oficial portuguesa. E, de repente, estes países com quem temos ligações há tantos anos, felizmente para todos, nomeadamente para eles e para nós, estão a crescer. O Brasil hoje é uma economia pujante, Angola digamos, um player estratégico muito importante, Moçambique está a crescer e vai crescer ainda mais. Como é que nós conseguimos tirar partido desta nossa relação? Não, obviamente, não tendo apenas uma relação romântica com a língua, mas, obviamente, um foco de negócio. Penso que podemos tirar partido, pelo menos, de duas formas distintas. E começaria por dizer que acho que temos tirado algum partido. Talvez há uns anos atrás não tivemos a forma mais adequada e alguns travos amargos que ainda tínhamos uns e outros na boca não facilitaram, mas eu diria que nos últimos anos sente-se o interesse comum entre os países de língua oficial portuguesa, digamos assim, e Portugal. Quais são as duas formas? Há uma forma que é a forma direta, obviamente, tudo o que é bilateral, tudo o que é trocas de bens transacionáveis, tudo o que é aspectos de educação, nomeadamente na educação, é uma área onde Portugal está, pelo aspecto da língua, não é, posicionado como poucos, não é? E mesmo num país como o Brasil, depois dos Estados Unidos, dentro da Europa, Portugal é um país que atrai também. Portanto, a relação bilateral com cada um dos países parece-me um óbvio. Um segundo aspecto, não forçosamente tão direto, mas talvez potencialmente até tão relevante, digamos assim, como o primeiro, é convencer outros parceiros que uma boa, vamos dizer assim, uma boa etapa intermédia, um bom milestone para chegar depois a esses países, é passar por Portugal.
tirar partido da plataforma portuguesa para aprender, para aperfeiçoar, para fazer um enrubar. Portanto, acredito que Portugal, em relação a esses países, pode não só ajudá-los, tirar partido diretamente, como ser um ponto de passagem com valor acrescentado para um conjunto de outros países, nomeadamente europeus, que queiram chegar lá de uma forma mais segura e mais controlada. António, porquê é que nunca se avançou de forma mais rápida, de forma mais profunda para uma comunidade de países de língua oficial portuguesa, uma comunidade económica, não no sentido de uma moeda única, enfim, mas no sentido de um maior aprofundamento destas relações? É uma boa pergunta. Eu acho que, apesar de tudo, mais uma vez, é uma questão de sensibilidade política e de interesses, por vezes divergentes, e de algumas rivalidades a esse nível. Mas deixe-me só dar uma nota que me parece importante na maneira como nós olhamos para estes países. Nós, obviamente, temos grandes oportunidades em Angola e em Moçambique, como o Diogo bem referiu. Temos um problema que é, hoje em dia, as nossas empresas não estão na melhor das condições para terem estratégias mais ambiciosas de investimento nesses países. Mas a verdade é que esse esforço, e sobretudo em Angola e em Moçambique, deve ser um esforço muito relevante e muito apoiado pelo Estado. Nós temos um perigo, ou temos um risco, de perda de oportunidades que não é simbólico. Uma das coisas que me preocupa neste contexto dessa comunidade que referiu é o problema do Brasil. O Brasil começa a revelar, e talvez também seja uma das notícias em 2013, alguma, não diria estagnação, mas alguma menor pujança do seu crescimento económico. E isso vai motivá-los para olharem mais para o mundo do que têm olhado até hoje. E o Brasil tem condições também excepcionais, por exemplo, em Angola e em Moçambique. Condições excepcionais são, desde logo, porque tem uma capacidade de investimento que nós não temos e tem a mesma língua. E, portanto, eu acho que nestes próximos anos vai-se jogar muito daquilo que vai ser a ocupação em termos de oportunidades de investimento nestes países. E se as empresas portuguesas, num quadro mais geral de apoio do Estado, não aproveitarem muitas das oportunidades que seguramente estão a aparecer nesses países, nós corremos o sério risco de ter outro tipo de concorrentes, porventura até melhor preparados, que vão ocupar esse espaço. E como é que nós transformamos este risco em oportunidade? Conseguindo cruzar interesses e, obviamente, fazendo aquilo que sempre fizemos, que é pontes entre as várias culturas, as várias empresas, neste caso os vários países. Com certeza, mas não, eu devo dizer que não posso concordar mais. Já começou este interesse, este apetite do Brasil por países de língua oficial portuguesa que não Portugal. Porque fazem a mesma leitura que outros países, mas não sentem a necessidade de passar por Portugal. E, portanto, fazem um curto-circuito a Portugal. E, portanto, transformam-se em concorrentes. Já se sente isso. Na atividade financeira, por exemplo, já está muito claro que os bancos brasileiros estão a olhar diretamente para não só Angola e Moçambique, mas também, por exemplo, Cabo Verde ou outro, sem terem de passar por Portugal. Portanto, penso que aí Portugal, para ganhar força, deve, por um lado, tentar atrair e motivar todos os outros países europeus que, por não terem a mesma língua, vão valorizar a passagem por Portugal, e inquéritos recentes mostraram que as empresas europeias, nomeadamente, valorizam a chegada a esses países atravessando a ponte portuguesa. No caso brasileiro, terá de ser feito através de parcerias. Obviamente que as parcerias com os brasileiros devem ser feitas como com qualquer outros operadores, de forma equilibrada, sendo que alguns exemplos mais recentes na área do cimento deixam antever que não é sempre fácil conseguir parcerias benéficas para todos. Diogo da Silveira, António Gomes Mota, foi um prazer tê-los nesta Comissão Executiva. Ficam por aqui os trabalhos desta Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Aproveite este dia. Ponto final no Primeira Hora desta manhã de quarta-feira, às 12 horas em ponto. Hugo Bragança Monteiro regressa para atualizar toda a informação que está a marcar este dia. Regresse também connosco. Até já.